Estamos chegando à hora da palavra, louvamos, glorificamos o nome de Deus. E agora é a melhor hora, irmão, do culto, a hora do alimento. Aleluia. Peço a colaboração de todos que não mandem. Quem tiver que ir ao banheiro, que vá. Se tiver que beber água, que beba. Preste atenção na palavra. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e te exaltamos aqui nessa noite. E estamos sentindo a tua presença. E sei que ainda vamos continuar ouvindo o Senhor falar por meio do teu servo. Ó Pai amado, prepara o nosso coração, que o nosso coração possa ser como uma terra boa. Ó Pai amado, e coloca as tuas palavras como semente na boca do teu servo. E quando essa palavra, Senhor amado, entrar no nosso coração, possa gerar, Senhor amado, transformação, libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor. Amém. Eu vos saúdo com a santa e a gloriosa paz. Amém. Somente o Senhor Jesus pode dar para a gente, não é verdade? Querido, eu me chamo Pedro, né? Pedro Lima. Meu nome é Pedro Paulo. Meu pastor fica brincando que é o homem que tem duplo apostolado, né? O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Fica brincando, né? Mas eu sou da igreja Cara de Leão, Projeto Vida Nova. Cujo anjo da igreja é o pastor Marcelo Lopes, pastora Nolita. E eu estou aqui debaixo de autoridade espiritual. Eu não gosto de sair sem antes falar com o meu pastor. Toda vez que eu vou ministrar a palavra, eu falo: pastor, tem a tua bênção? Ele fala: tem, meu filho, vai lá, Deus te abençoe. Porque eu consigo compreender, querido, que muitos pregadores, né, muitas pessoas gostam, não só pregadores, mas músicos, nesse tempo, né, vivem num momento onde quer sair e fazer tudo da sua maneira, e no reino não é assim, né? Tem uma ordem. A palavra fala que toda autoridade ela é constituída por Deus. E quando você não obedece à autoridade, seja ela qual for, tá bom? Você não obedece ao próprio Deus que a constituiu. Isso é muito sério. E se toda autoridade é constituída, o seu pastor, né, o anjo da igreja, ele é a autoridade espiritual sobre a sua vida, sim ou não? Amém. Então, quando você não obedece o seu pastor, seja qual for, mas estamos falando de igreja, você não obedece o próprio Deus que levantou. É como se você tivesse falado com Deus: Deus, desce aqui, eu não te obedeço, porque o Senhor falou para mim, não estou nem aí, faço do meu jeito. Porque é levantado pelo Senhor essa autoridade. Desde já eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Sei que vocês gostam de Bíblia, alguns louvaram, outros falaram da palavra, né? A casa está cheia. Aproveitar e falar com vocês. Quantos aqui sabem por que foi Josué o sucessor de Moisés? Alguém aí sabe? Oh, aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 1 vai falar o seguinte: após Moisés morrer, né? O Deus de Israel, ele se apresenta para Josué. Olha que interessante. Servo do Senhor, Deus de Israel, ao qual está conversando com ele, mas também servo de Moisés. Aleluia. Talvez alguns de vocês estejam olhando para mim perguntando: o que você está querendo falar com isso, pregador? Eu quero dizer algo para vocês nessa noite. Porque nós estamos vivendo num tempo. Josué serviu Moisés durante quanto tempo? 40 anos. Desde o deserto até a morte de Moisés, até entrar em Jericó. Ele serviu Moisés durante 40 anos. Ele foi o sucessor de Moisés. Eu falei isso só para vocês entenderem algo. Eu falei sobre a autoridade espiritual. Nós vivemos num tempo, querido, onde muita gente quer ser um Moisés, um líder maior. Porém, nunca foi um Josué, um líder maior. Deixa eu falar algo na tua vida nessa noite. Pega, se você querer, pega, guarda no teu coração. No reino existe um dilema, existe algo muito interessante. Guarda no teu coração. Uma palavra simples, não simplória, mas para você poder entender. Aquele que não serve no reino, não serve. Simples e eficaz, só isso. Quem é o seu pastor? Quem é a autoridade de Deus sobre a sua vida? Pastor Luiz, uma bênção, estou conhecendo ele aqui agora, um grande homem de Deus, né? Então honra o seu pastor, cuide dele, obedeça, porque é uma autoridade de Deus constituída nesse tempo. E a carta aos Hebreus vai falar que se você não obedecer o seu pastor, olha o que fala: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Por quê? Porque velam por vossa alma,
ao qual hão de dar conta, há de dar conta por cada uma delas. Quer ser um pastor ainda? Olha a responsabilidade, vai dar conta por cada uma. Então, honra o seu pastor, respeite o seu pastor, a autoridade nessa casa. Quero louvar a Deus pela sua vida. Pastor Luiz, né? Estou conhecendo agora. Os demais pastores, pastor Clóvis, ao qual fez essa ponte para poder estar ministrando aqui. Um grande homem de Deus. Pastor Clóvis, ele tem a dificuldade na vista, né? Não enxerga muito bem, né? Mas no carnal, agora o espiritual, esse homem está afiado. Não é verdade? Pastor Carlos, meu irmão, presbítero Felipe, olha aí, é discípulo ainda, olha aí. Vendo? E os demais, né, convidados aí, que Deus nos abençoe. Vamos de Bíblia? Eu sempre quero ouvir da minha vida. Vocês querem ouvir de Bíblia, não é verdade? Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus Cristo. Fala assim, e agora, Pedro, qual é dos 4? Conforme escreveu o médico Lucas, capítulo de número 19. Obrigado, Jesus. Aleluia. Profeta, se você puder estar aí, ó, um teclado bem baixinho mesmo, bem baixinho. Por favor, eu gosto. Amém? Lucas 19, todo mundo achou? Aleluia. Assim diz a palavra do Eterno. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Repita comigo, desce depressa. Desce depressa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo, ou com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais, ou quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Por essa palavra? Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido, uma mensagem maravilhosa, né? Todos vocês já ouviram falar a respeito dessa mensagem. Uma mensagem ao qual Deus tem falado muito através de muitos ministros, né? Muitos pregadores, né? Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo, né, ao teu coração. Primeiro que essa mensagem, queridos, ela só se encontra no Evangelho de Lucas, ao qual vai relatar bem sobre a vida de Zaqueu, né? Lucas, em seu prefácio, só está em Lucas, né? O seu prefácio de Lucas, no seu início, no seu prólogo, Lucas inicia falando no seu capítulo 1, verso 3, que escreve isso ao excelentíssimo Teófilo. Pareceu-me bem escrever a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Segundo a tradição, Teófilo, ele é um alto funcionário de Roma, ao qual tem uma carisma, um carinho por Lucas, e pede a Lucas para que Lucas escreve esse evangelho, não só esse evangelho, mas Atos dos Apóstolos também. Mas também a palavra Teófilo é uma palavra genérica, ao qual é usada para todo aquele que é iniciante da fé, que quer ter um vasto conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Todos nós somos quanto mais a gente aprende, mais nós vemos que não sabemos nada, não é verdade? Então podemos dizer que, pela sabedoria de Deus, nós sempre seremos um Teófilo na fé, não é verdade? No seu capítulo 2, Lucas vai narrar a respeito do nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 3, Lucas vai falar a respeito de João Batista aparecendo no deserto, pregando a palavra.
Pedro, que palavra? A palavra de batismo nas águas e arrependimento do seu pecado. Aí eu consigo compreender que a palavra do Senhor, aquela eficácia a qual te leva para o céu, não é falar que você vai conseguir ter uma vida financeira muito boa, não é falar que você vai conseguir carro, conquistar moto, conseguir casa, mas a moradia, a casa, aonde você vai conquistar é no céu, porque é necessário você se arrepender de verdade, porque a palavra de Deus, querido, a palavra de salvação é arrependei-vos, sempre foi e sempre será. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 1, no seu verso 18, ele vai dizer que a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. No verso 22 ele continua dizendo, porque os judeus pedem um sinal, e os gregos, eles buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Essa é a palavra de salvação. No capítulo 4, Jesus aparece, Lucas, Jesus aparece no deserto, sendo tentado por diabo, e toda vez ele apresenta a palavra. No capítulo 5, você conhece muito bem a pesca maravilhosa. No seu capítulo 6, Lucas apresenta Jesus, pastor Clóvis, como o Senhor do sábado. No capítulo 7, vocês sabem muito bem que é a cura de um servo, de um centurião de Cafarnaum. Capítulo 8, Lucas vai narrar que as 3 mulheres abençoam o seu ministério terreno com os seus bens, a saber, Maria Madalena, o qual foi expulsado dos 7 demônios, Susana e Joana. Capítulo 9 é a missão dos 12. Capítulo 10 é a missão dos 70. Capítulo 11 é a famosa oração dominical, ou conhecida também como oração do Pai Nosso, mais conhecida. Capítulo 12, Jesus fala que nós não devemos temer ao homem. Capítulo 13, queridos, é a parábola da figueira. Capítulo 14, Jesus está na casa de um fariseu e aparece um homem trópico com uma doença, ao qual um inchaço conhecido também como edema nos dias de hoje. E Jesus cura ele. Capítulo 15 é a famosa parábola, as 3 parábolas, né, que é baseada numa só, que é da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Capítulo 16 é o mordomo infiel. Capítulo 17, Jesus vai falar a respeito do escândalo. No capítulo 18 é o juiz iníquo. E no capítulo 19, ao qual eu entro com todos vocês, é Zaqueu, o publicano. A parábola, na verdade não a parábola, mas esse texto se inicia falando que Jesus estava passando, indo de Jericó. E quando ele vê, vivia ali um homem chamado Zaqueu, cujo significado é puro. E esse homem não era só um publicano, mas também era chefe do mesmo. E queridos, olha que interessante, talvez alguns de vocês não saibam o que é publicano, eu creio que a maioria conhece. Publicano eram judeus que trabalhavam para Roma. Naquela época o povo era subjugado por Roma, e os judeus trabalhavam para esses romanos, cobrando imposto do próprio povo. Aí o que acontecia? O povo às vezes ficava chateado, conhecido como pecadores, traidores do povo. Por quê? Porque eles trabalhavam e a maioria deles, segundo a tradição, diz que eles roubavam muito. Lembra João Batista batizando no Rio Jordão? Quando aparecem os publicanos, ele fala: o que devemos fazer, mestre, para ser salvo? João Batista diz com eles: não cobrem mais do que é necessário. Então tem-se um entendimento ao qual eles pegavam o dinheiro do povo. É tipo assim: eu sou um publicano, todos vocês são judeus, eu trabalho para o governo. Vocês já ficam chateados com o governo, porque naquela época o povo era subjugado por Roma. Então o povo ficava chateado, triste demais, já por conta disso. E eu, que sou judeu, trabalho para Roma e falo: irmão do teclado, ó, César manda você pagar os 10 tributos, os 10 dracmas, que era uma moeda romana na época. Na verdade, o denário era uma moeda romana na época. César manda você pagar o teu tributo. Aí ele: tá bom. O tecladista fala: toma aí, Pedro, toma aí, publicano. Eu pegava essas 10 moedas e apresentava 5 para César, para o império. Por quê? Porque o tributo não era 10, o tributo era 5. Como ele não sabe, eu entrego 5 para Roma e falo: César, tá aqui, ó. Ele pagou certinho 5, só que ele me deu 10. 5 eu coloco no... Ao colocar no bolso, eu estou traindo o povo, estou sendo honesto ou não? Zaqueu, além de ser
Um publicano, ele é chefe, e a palavra fala que ele era rico. Agora, aquele cujo nome é puro, está sendo mal visto pelo povo. Consegue compreender? E o povo já fica chateado. Por quê? Porque além de ser publicano, possivelmente, nos olhos de algum, roubador de impostos, e além do mais rico. Porque, cá para nós, quando alguém rouba você, ninguém gosta. Todo mundo fica chateado. E esse homem é rico. E esse homem está lá em Jericó. Aí Jesus vai passando. Ao Jesus passar, ele olha. Peraí, que alvoroço é aquele? Que negócio é aquele? Ele vem correndo. Opa, está vindo aquela multidão? Eu acho que é Jesus, está vendo. Então ele vem correndo, a multidão não consegue deixar ele ver. Por quê? Porque ele é de baixa estatura. E a palavra fala que ele vem correndo, porque a multidão não está deixando ele ver, e sobe numa figueira para ver Jesus. E aqui eu falo algo para você. Existem dois tipos de crente: o crente Zaqueu, que quer ver Jesus, conhecer quem é, e o crente multidão. Que tipo de crente você é? O crente Zaqueu, que veio hoje aqui para ver, para sentir, ou o crente multidão? Pedro, o que é crente multidão? Se você ver, ler a respeito da multidão, fazer uma exegese, ou você estudar a respeito da multidão, vocês vão entender que a multidão buscava o Senhor não pelo que ele é, mas pelo que ele poderia proporcionar. E a pergunta dessa noite para a sua vida hoje aqui em Figueira Nova Iguaçu é essa: que tipo de crente você é? Crente Zaqueu, que quer ver, ou crente multidão? Só vem para o culto pelo aquilo que ele pode te proporcionar. Aí, queridos, o que acontece? A multidão não deixa ver. Se você ler João capítulo 6, Jesus olha para a multidão está acompanhando, Jesus tem dó, fica com pena da multidão, tem compaixão e fala: tem alguém alguma coisa aí? Ah, achei aqui 5 pães e 2 peixinhos, traga para cá. Jesus multiplica. Aí a multidão se alegra. 5.000 fora mulheres e crianças. Aí se alegram, todo mundo se alegra. Daqui a pouco eles começam a querer proclamar Jesus o rei, pelo desígnio, pelo milagre, pelo prodígio que Jesus realizou. Jesus sabe do seu coração, sobe para o monte, vai lá, depois pega o barco, sai que a multidão está procurando. Quando Jesus volta, a multidão está descansando, está te procurando. Cadê o Senhor? Onde o Senhor estava? Jesus agora não mais multiplica pão e peixe, nem faz milagre, mas Jesus começa a exortar. Por quê? Porque para Jesus, tanto algum milagre que ele faz na tua vida é para te fazer bem, quanto uma palavra de exortação também. Tem gente que vem para o culto querendo só um milagre, e quando recebe uma exortação fica triste. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer para alguém aqui: não é só milagre, crente não vive só de milagre, também vive de exortação. Sabe por quê? Porque a carta aos Hebreus diz que se Deus não te corrigir, você não é filho, você é bastardo. E às vezes alguém traz uma mensagem mais dura e você fica perguntando: poxa, o pregador está batendo. Não está batendo não, para de dizer isso, está batendo. Tanto a palavra branda quanto a palavra mais dura vai fazer o mesmo efeito para a tua vida, te levar para o céu e não ter mais morte, mas sim ter vida. Me fez entender? Aí a multidão não consegue ver, a multidão está aglomerando Jesus aqui, não consegue ver a sobra numa figueira. E no original tem uma figueira de sicômoro. Aqui fala brava, mas no original, se você ver aqui, é uma figueira de sicômoro, representando aí a humildade, a justiça humana. E ele sobe, ao subir, ele está lá. Agora sim eu tenho a vista ampla, estou conseguindo ver, não só a multidão, mas conseguindo ver ele. Aí Jesus está andando com a multidão, daqui a pouco Jesus... peraí. Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque me convém hoje pousar. Lembra da pomba? Viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele. Ele representa o Espírito Santo. Ele quer pousar na sua casa hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele fala: me convém pousar na sua casa. Zaqueu, desce depressa. Por quê? Porque já que você correu adiante, correu para tentar ficar acima de mim. Deixa eu te falar, Zaqueu, ninguém aqui fica em cima de mim, não, é só embaixo. Porque o mais alto que um crente, mais alto que alguém pode chegar, pastor Clóvis, é aos pés do Senhor. Zaqueu, já que você se apressou para subir, agora Zaqueu também se apressa para descer. Desce,
se apressa para descer. Peraí, Zaqueu, olha para cá, presta atenção. Zaqueu aqui agora tem duas opções. Me fala, qual, Pedro? Aleluia. Jesus mandou eu descer. Zaqueu tem duas opções. Jesus está mandando descer. Só que se eu descer vai ser mais rápido. E se eu pular, vai ser mais rápido ainda. Descer pode ser que demora, mas pular vai ser mais rápido. Peraí, mas se eu pular, eu posso quebrar meu pé. Mas se eu pular, eu posso quebrar meu braço. Se eu pular, eu vou me quebrar todinho. É melhor fazer o que Jesus está mandando. Eu vou é descer. E aqui eu quero trazer algo para a tua vida. Tem gente que tem ministério, está no ministério, está obreiro hoje e amanhã já é pastor. Que negócio é esse, meu filho? Jesus não está mandando você subir, Jesus está mandando você descer. Você quer subir, primeiro desce. Por quê? Porque na caminhada precisa respeitar processo. Entre a chamada, entre a promessa e o cumprimento, existe no meio algo chamado processo. E processo precisa ser respeitado. Lembra de José? Tive um sonho. Estavam lá, fez de trigo no campo, se levantou. Os de vocês, os 11, os 12 filhos. A saber, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naphtali, Gad, Aser, José e Benjamim. Ainda Benjamim era pequenininho, mas eles estavam atando, estavam lá no campo. José fala, gente, eu tive um sonho. Quem não gosta de ouvir um sonho, pastor Cláudio? Contei pra gente, meu sonho foi o seguinte, eu estava no campo e o meu feixe de trigo se levantou e vocês se curvaram. Os irmãos, que negócio é esse, rapaz? Ficaram chateados, já está falando que você vai reinar sobre a gente? Que negócio é esse, José? Não gostaram do sonho. Agora olha que interessante, Deus deu uma promessa para José, sim ou não? A promessa e o cumprimento demorou 13 anos. Só que deixa eu te falar, Deus deu um sonho. Você vai governar. Porque todo mundo entendia que se prostrou vai governar. Vai ser uma autoridade constituída. E se o próprio Deus falou, não há diabo, não há homem que consiga intervir. Então, querido, já que Deus falou, José, você vai ser uma influência, você vai ser uma autoridade. Só que Deus falou que iria ter poço. Deus falou que iria ter os irmãos tentando matar. Deus falou que ia chegar no Egito a mulher de Potifar e ia levantar calúnia. E depois ir na prisão. Depois ele interpretar sonho de ambos, copeiro e padeiro, para depois se cumprir. Porque se Deus fala, José, eu tenho uma proposta, José, eu tenho uma promessa, e falar o que vai acontecer no processo, José fala, quero não, estou fora, Senhor. É por isso que Deus não fala para você, Deus te deu uma promessa, e Deus não fala para você o processo, porque se falar o processo, você desiste. Aleluia. Entre a promessa e o cumprimento, existe algo chamado processo. Está doendo? Continue. Está ardendo? Permaneça. Está doendo demais? Continue, rapaz, está chegando a conclusão. Fica tranquilo. E ele vai e sobe. A ele subiu e falou, desce. E ele desce. Só que a palavra de Deus vai relatar que ele desce com alegria. Um homem rico, de posses. Olha para mim, presta atenção. Um homem rico, de posses. A palavra fala que Jesus mandou ele descer, pastor Luiz. E ele desce com alegria. Por quê, Pedro? Porque não adianta eu ser rico, não adianta eu ter muita posse. Por quê? Porque se não ter a presença de Deus. Sabe por quê, querido? Porque ele desce com júbilo, ele desce com alegria. Porque o dinheiro que ele tem não pode proporcionar paz interior. Aleluia. A palavra fala que ele desce com alegria. Ele desce. Só que a palavra descer aqui, querido, a palavra descer aqui é interessante. Eu anotei em casa hoje. No grego, a palavra é kataibano. Então eles falam, o que é cataibano? Cataibano é uma palavra grega para descer, que existe dois termos. Primeiro, anjos celestiais, divindades celestiais descendo, a saber, Jesus Cristo se fazer homem. E segundo, pessoas de posição alta, pessoas que têm condições. Zaqueu está subindo na árvore para ver, simbolizando a humildade, porque ele tem condições. Mas talvez
ainda com entendimento. Eu vou subir, mas eu, um homem de posse, vou subir para ver. Jesus está falando: Zaqueu, a tua posse não adianta para mim. Sabe de uma coisa, Zaqueu? Desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, porque a tua casa pode ter até dinheiro, mas ainda não tem salvação. Jesus chega em casa. Quando Jesus chega em casa, Zaqueu fala: Senhor, chega na casa, Zaqueu fala: Senhor, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém? Primeiro ele fala: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado, restituirei 4 vezes mais. Olha que interessante aqui, eu quero chamar a atenção para você em algo. Zaqueu faz algo que o homem rico, o jovem rico, não fez em Marcos capítulo 10, verso 17. Lembra de Marcos capítulo 10, verso 17? Ao qual o homem, Jesus está lá, o homem rico, o jovem rico chega: Senhor, nem te fala Senhor, porque Senhor é Kyrios, dono da sua vida. Ele fala: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele fala: por que me chama? Bom mestre, por que me chama de bom? Só existe um que é bom, que é meu Pai. Aí Jesus começa a citar muitas coisas para ele, vários mandamentos, né? Conhece o mandamento? Não matarás, não adulterarás, não defraudarás. Olha isso, Jesus fala para ele: não defraudarás alguém, o teu próximo. Olha o que Jesus fala: honra teu pai e tua mãe. Aí olha o que ele fala, olha para mim, olha o que ele fala: Senhor, mestre, eu tenho feito isso desde a minha mocidade ou juventude. Ele fala: você quer ser perfeito? Venda tudo que tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Olha o que Jesus fala: quer ser perfeito? Por quê? Porque é o mesmo que ele falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser. O mesmo que está falando com o jovem rico ali é o mesmo que falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então ele fala: quer ser perfeito? Venda tudo que tem e dê aos pobres. A palavra nos diz que ele, por ter muitas condições, o que ele faz? Vai embora, porque tinha muitas posses. Aí Jesus fala: é muito difícil o rico entrar no reino do céu, não é verdade? É mais fácil o camelo passar por uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Agora olha que interessante, Zaqueu, ele faz ao contrário desse jovem rico. Por quê? Porque esse jovem rico que vem perguntando para Jesus. Zaqueu não. Zaqueu que fala, Jesus sem falar nada, Zaqueu fala: Senhor, hoje eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado, ou seja, o que o Senhor falou para o jovem rico lá, eu falo aqui para o Senhor. Se alguma coisa eu tenho defraudado, eu restituirei 4 vezes mais. Jesus olha e fala: nossa, meu Deus, hoje veio salvação a esta casa. Agora que interessante, por que Jesus só fala que veio salvação na casa quando Zaqueu diz que vai doar tudo? Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele não vive. Ai, isso é muito forte, Jesus do céu. Querido, É verdade. por que Jesus só fala isso? Porque o Evangelho, ele não vive de teoria. O Evangelho vive de prática. O Evangelho não vive de teoria, o Evangelho vive de prática. Não adianta você falar: eu sou crente, olá irmão, Pai do Senhor, e fazendo tudo errado. A paz do Senhor fala: não tem ninguém, pastor, não tá, eu não faço. Eu acesso pornografia. Eu faço fofoca do irmão. Eu faço dissensão entre uns aos outros. A palavra nos diz, querido, que 6 coisas Deus odeia e a 7ª sua alma abomina. Sabe qual é a 7ª? Trazer dissensões entre os irmãos. Para de ficar falando da vida do irmão. Para de ficar. Isso me disse: já que você se diz ser filho de Deus, mostra na prática, porque crente não vive de teoria, crente vive de prática. Crente vive de prática. Zaqueu amostra, meu pastor, na prática. Zaqueu fala assim: ó, não vou ver de teoria não. Já que o Senhor entrou na minha casa, não é mais para sair, é para vir. Agora fala o seguinte:
Olha como eu mostro que realmente eu recebi o Senhor, não só pela boca, não só honro o Senhor com os lábios, como diz o profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios, porém o coração está longe de mim. Senhor, olha como eu mostro que tem salvação. Agora, tudo que eu tenho, eu vou dividir a metade e vou dar para aqueles necessitados. E se alguma coisa eu defraudei, aquilo que o Senhor falou para o jovem rico lá, não defraudarás ninguém, eu falo para o Senhor, não precisa nem me falar. Eu dou 4 vezes mais. Eu mostro na prática, eu não mostro em teoria. Maravilha. Aí Jesus, interessante, é que Jesus fala assim, ó, hoje chegou a salvação, porque esse homem também é filho de Abraão, porque o filho do homem, interessante, verso 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Olha que interessante, o significado de buscar é pesquisar, analisar. Olha isso, pastor, olha o significado de buscar. Buscar é pesquisar, analisar, examinar. Salvar é diferente. Salvar é tirar e livrar. Tirar do pecado e livrar da morte. Olha que interessante. Zaqueu pediu perdão. Zaqueu reconheceu que ele não é nada e Jesus é tudo. Ele deu tudo, mostrou na prática, não na teoria. Jesus fala assim, ó, eu vim aqui, Zaqueu, para livrar e para salvar aquele que se havia perdido. Sabe o que é interessante que eu aprendo com isso? Enquanto Zaqueu subiu na árvore, meu pastor, já até passei tempo. Quando ele subiu na árvore, falou assim, ó, eu vou subir para ver. Eu vou subir para ver Jesus. Jesus está falando assim, você está achando enquanto você veio aqui para me ver? Eu estou dizendo, eu vim para salvar. Eu já pesquisei, eu já analisei, eu já salvei a tua vida. Talvez você não tenha entendido. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você veio para o culto aqui pensando, eu vou lá para ver Jesus passar, eu vou lá para ver se realmente veio um milagre. Jesus está dizendo, você não veio por você, porque se você veio, o meu Espírito te convenceu, e ao você vir aqui me passar, eu já estava planejando te salvar, eu já estava planejando te curar, eu já estava planejando restaurar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Maravilha, Deus. Queridos, quando que entra a salvação na casa de Zaqueu? Olha o que Jesus falou, hoje veio salvação para essa casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu e não falou que a salvação chegou, mesmo ele estando lá, e é a salvação, porque não adianta você botar um louvor na tua casa, invocar o nome de Jesus em casa e viver depois tudo errado. Jesus falou que a salvação chegou quando Zaqueu a mostra na prática. Deixa eu te falar, quer Jesus na sua casa? Quer Jesus na sua vida para sempre? Não fica só em teoria, faça na prática. Sabe por quê? Porque se assim fizeres e se assim procederes, certamente Jesus quis falar, agora sim chegou a salvação, agora sim eu mudo a tua vida, agora sim eu mudo a tua história, agora sim eu mudo a tua realidade. Aquele que você busca salvar, eu estou entrando com providência. Aquele que você busca uma cura no casamento, na mente, porque tem gente vendo cativo ao diabo e não consegue ter um entendimento, que não tem que viver de teoria, mas crente vive de prática. Quando você começar a viver de prática, aí chegou a salvação verdadeiramente na sua casa e na sua vida. Que Deus abençoe vocês, que essa mensagem possa ficar no seu coração e que você possa entender que Jesus quer te salvar, quer te perdoar, mas não adianta nós pedirmos nada ao Senhor. Senhor, muda a minha história. Ele está falando, isso não depende de mim, isso depende de você. Porque tem coisas, aquilo que é possível, querido, aquilo que é possível, Jesus não vai fazer pela tua vida. Sabe por quê? Porque é possível. Agora, aquilo que é impossível, deixa para Ele, porque Ele é o Deus do impossível. Não vive, Senhor, de qualquer maneira, porque naquele grande dia Jesus Cristo voltará. Irá buscar uma igreja verdadeira. Zaqueu aqui se arrependeu e chegou a salvação na casa dele, na vida dele. Se arrependa dos seus erros, das suas falhas. Cometeremos erros? Claro que cometeremos. Somos falhos.
Eu costumo brincar que é o kit Adão. Desde do Éden para cá. Mas Jesus Cristo nos salvou. Pagou o teu pecado, pagou o teu erro, para que você hoje possa entender. E nada, querido, se você aceitar Cristo como Salvador e ter uma vida reta diante dele, nada irá te separar. Romanos 8:38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade irá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem uma vida reta e fiel diante do contrato, Senhor. Que se procederes assim, não só você, mas a sua casa também será salva. Para a glória de Deus. A sua agradeço pela oportunidade. Em nome de Jesus.